Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre adição e subtração com os números inteiros. E antes de eu trabalhar todos esses exemplos que eu trouxe para vocês, eu quero falar sobre duas coisas. Primeiro, nós vamos associar o sinal positivo com aquilo que a gente tem. Então, tudo que for positivo, todo número que for positivo é o que a gente tem. E o número negativo é o que a gente deve. E a gente sabe que o sinal sempre vem antes do número. Positivo, o que eu tenho, negativo, o que eu devo. E a segunda coisa que eu vou usar é a regrinha de sinal. Eu sei que eu coloquei aqui para vocês a regrinha de sinal da multiplicação. Mais vezes mais, menos vezes menos, mais vezes menos, menos e menos vezes mais dá menos. Observe que o produto de sinais iguais ele é sempre positivo e o produto de sinais opostos ele é sempre negativo. Essa regrinha da multiplicação, ela facilita muito aqui o nosso cálculo da adição e subtração de números inteiros. Apesar da gente não estar fazendo uma multiplicação, estar fazendo uma adição e subtração, ela vai servir para a gente eliminar os parênteses quando ele aparecer, tá? Então, eu uso ela para facilitar realmente o nosso cálculo. Meu primeiro exemplo, eu tenho aqui mais 5 mais 4. Vou eliminar esse parênteses primeiro. Então, eu repito aqui o mais 5. Mais com mais, pela regrinha do sinal, mais 4. Agora, eu tenho 5, ganhei mais 4, fiquei então no final com mais 9. Tenho 5, ganhei mais 4, fiquei com 9. Próximo exemplo, elimino parênteses. Menos 5, mais com mais 2. Agora, eu devo 5 e eu tenho 2. Se eu devo 5, eu tenho 2, o que eu tenho é suficiente para pagar a minha dívida? Não, então quer dizer que eu vou ficar devendo. Só que agora uma quantidade menor, porque eu vou pagar um pouco dela. Vou pagar 2 e vou ficar devendo 3. Próximo exemplo, tiro parênteses, menos 7, mais com menos 5. Agora, eu devo 7 e arrumei uma outra dívida de 5. Eu devo 7 e arrumei uma outra dívida de 5. Eu só aumentei a minha dívida. Eu continuei devendo, só que agora é uma quantidade maior. Fiquei devendo 12, porque eu devia 7. Arrumei uma outra dívida de 5, eu aumentei a minha dívida. Continuei devendo, só que agora é uma quantidade maior, 12. Continuando com os nossos exemplos, eu tenho aqui mais 10 mais menos 7 mais menos 5. Primeiro eu vou tirar o parênteses. Então vai ficar mais 10, mais com menos 7, mais com menos 5. E essa eu vou resolver bem devagar, ó, porque eu tenho muitas operações. Primeiro eu vou fazer esse mais 10 com o menos 7. Eu tenho 10 e eu devo 7. Se eu tenho 10 e eu devo 7, o que eu tenho é suficiente para pagar minha dívida? Sim, então quer dizer que vai me sobrar alguma coisa. Eu tenho 10 e eu devo 7, vou pagar minha dívida e vai me sobrar 3. Repito, o menos 5. Agora, vou fazer esses dois aqui. Eu tenho 3 e arrumei uma dívida de 5. Se eu tenho 3 e arrumei uma dívida de 5, o que eu tenho não vai dar para pagar. Eu vou ficar devendo. Só que uma quantia menor, vou ficar devendo 2. Pegar o 3, pagar um pouco da minha dívida e vou ficar devendo 2. Próximo exemplo. Repito aqui o menos 10 e vou eliminar o parênteses. Mais 6 menos 4, 2. Eu devo 10 e eu tenho 2. Se eu devo 10 e eu tenho 2, eu vou ficar devendo, só que agora 8. Porque o que eu tenho não é suficiente para pagar.
Então, eu vou diminuir só um pouquinho a minha dívida, mas vou continuar devendo. Próximo exemplo, tiro parênteses, mais 5, mais com menos 4. Eu tenho 5 e eu devo 4. Se eu tenho 5 e devo 4, o que eu tenho é suficiente para pagar minha dívida? Sim, e ainda vai me sobrar um saldo positivo de 1. Então, eu tenho 5 e devo 4. Paguei, sobrou 1. Aqui, repito aqui o mais 8. Menos com menos, mais 3. Agora, eu tenho 8 e ganhei mais 3. Se eu tenho 8 e ganhei mais 3, o meu saldo só aumentou. Então, ele ficou agora com 11. Então, eu tenho 8, ganhei mais 3, fiquei com um total de 11 positivo. Eliminando aqui o parênteses, meu último exemplo, menos 3, menos com menos, mais 1. Eu devo 3 e eu tenho 1. Se eu devo 3 e eu tenho 1, o que eu tenho é suficiente para pagar minha dívida? Não. Então, quer dizer que eu vou ficar devendo, só que agora quanto? 2. Eu devo 3 e eu tenho 1. Paguei um pouquinho da minha dívida, mas fiquei devendo 2. Certo? Pessoal, muito obrigada. Espero ter ajudado vocês.